Ninguém presta. É a frase que às vezes ouço durante uma discussão, principalmente se o assunto for política. Ninguém presta deveria ser uma frase para acalmar os ânimos, nivelando todas aquelas pessoas das quais estamos falando por baixo, e nos colocando num patamar acima. A conclusão desta linha de pensamento é que nada pode ser feito, nada vale a pena ser consertado porque ninguém presta. De uns tempos para cá virou modo político do tipo metralhadora giratória, que ataca todo mundo o tempo todo. As pessoas que seguem estes políticos de língua afiada, ao serem confrontadas com o fato de que esses mesmos políticos possuem uma reputação bem duvidosa, se esquivam com esta frase: ninguém presta, nivelando assim todo mundo por baixo. E se ninguém presta, que diferença faz se elegermos literalmente pessoas condenadas na justiça por crimes graves? Certa vez li que se perguntássemos a 5 pessoas em 5 profissões de destaque diferentes, a opinião de cada uma delas sobre as outras 4, por exemplo, se perguntarmos a um juiz, um político, um policial, um médico e um advogado, o que eles acham das outras 4 profissões, eles provavelmente diriam que as demais profissões estão cheias de pessoas injustas e de conduta reprovável, ao mesmo tempo em que isentariam aquelas da sua própria profissão. Mas, ao mesmo tempo, se levarmos a opinião delas todas em conta, chegaríamos à conclusão de que, segundo 4 em cada 5 opiniões respeitáveis, todos são corruptos, injustos e imorais. Pode até ser que haja alguma verdade nessa afirmação ou acusação coletiva, mas provavelmente não. A condenação mútua é muito mais um sintoma da nossa tendência de criticar e ampliar os defeitos alheios, até mesmo como um mecanismo de defesa. Somos todos seres imperfeitos, e cargos de relativo poder como os mencionados, trazem junto com eles a tentação, algo que é amplamente discutido na doutrina espírita. A riqueza e o poder são provas mais difíceis do que a pobreza, então é natural que pessoas que sejam mais tentadas a errar, acabem errando mais. O Espiritismo também nos ensina que dificilmente faríamos muito melhor, caso estivéssemos na posição daquelas pessoas que estamos criticando. Então uma conclusão errada a qual podemos chegar, é a de que todos cometeriam sempre as mesmas falhas caso fossem colocados nas mesmas posições, ou seja, todos só queremos poder abusar do poder, e só não fazemos isso enquanto não podemos. Resumindo, ninguém presta. Mas a realidade é bem diferente, não são só os políticos ou outras profissões de destaque que estão em posição de poder abusar de algum poder relativo que possuem, na verdade todos nós possuímos algum poder relativo nas mais variadas situações. Por exemplo, todos podemos ser um bom ou mau marido ou esposa. Ser um marido ou esposa infiel, por exemplo, é sempre muito mais uma escolha pessoal do que uma simples questão de conseguir se safar. E a esmagadora maioria das pessoas escolhe voluntariamente não trair a confiança do companheiro. Ser um patrão que paga corretamente não abusa da situação vulnerável dos seus funcionários, ou um aluno que não cola nas provas de um professor desatento, um vendedor que não mente para concluir uma venda, um mecânico que não mente exagerando a necessidade de se efetuar um reparo mais caro, o empregado que não faz corpo mole. Todas essas são decisões pessoais que tomamos diariamente, e apesar de ser bem provável que conseguiríamos nos safar e nos beneficiar, escolhendo prejudicar os outros em benefício próprio, todos os dias tomamos a decisão de fazer a coisa certa. Tudo é um teste, tudo faz parte de uma grande prova que começou no dia que nascemos, e todos os dias, sem nem mesmo sermos cobrados por cada uma destas coisas, nós tomamos a decisão certa, sem nem pensarmos a respeito, sem cobrança de ninguém, só porque preferirmos, com muito mais frequência, sermos bons em vez de maus. Quanto maior a tentação, maior a probabilidade de errar. Quantas pessoas conseguiriam manter um casamento longo e feliz, como um bom pai ou mãe de família, longe das festas e das drogas, caso tivesse o acesso e o assédio constante a que são expostos os astros de Hollywood? Algumas dessas pessoas que os canais de fofocas adoram comentar e ampliar as falhas, talvez estejam resistindo a tentações muito maiores do que as que nós mesmos seríamos capazes de resistir. Quando ouvir que ninguém presta ou algo parecido, é bom sempre lembrar que essa afirmação não tem amparo nenhum na realidade. Não é verdade que ninguém presta, não é verdade que todos abusam do poder e tiram vantagem de todas as situações em que podem se beneficiar, preferindo prejudicar os outros. Muito pelo contrário, tomamos a decisão de fazer a coisa certa dezenas de vezes por dia, e isso é tão comum e tão natural que nem nos damos conta. Pelo contrário, o mau comportamento é que causa escândalo, justamente porque foge do padrão esperado.
E quando o escândalo acontece porque o mal vem à tona, a resposta esperada nunca pode ser aceitar e aprovar maus comportamentos porque ninguém presta, mas sim reconhecer que é necessário, por exemplo no caso da política, buscar políticos melhores. Já quando o assunto for o nosso próprio comportamento ou o do nosso próximo, mesmo quando aparentar que todos agem de forma errada, o que quase nunca é verdade, precisamos concluir que a prática do bem está precisando de mais vigilância, e que talvez Deus esteja nos convocando para darmos o exemplo de aparentemente sermos os únicos fazendo a coisa certa.